Esse é o Maurício Filber, diretor, roteirista, idealizador. Eu não apresentei o elenco, né? Não? Esqueci. Apresentamos então, esse aqui é o Juliano Rangel, esse aqui é o Bruno Seixas, Ana Spor, Marta Brito, Bruna Yoman, a Paula Martins está com a gente na filmagem, Casimiro Azevedo desce aqui, que eu estou de olho em ti, pode ir. Nosso iluminador também, e ele participa do debate também, ele pode às vezes. Eu esqueci de agradecer ao Luciano também. Luciano também, nosso excepcional piloto, né? Quem vê choque de cultura sabe que são pilotos. Cara incrível, né? Tem toda uma estrutura por trás de fazer um espetáculo que ela é, às vezes, tão importante quanto o próprio espetáculo para que ele possa acontecer. A estrutura de ter gente aqui que ajude a gente a trazer essa quantidade de pessoas para assistir o espetáculo também, durante uma manhã, né? Às vezes frio. Enfim, eu sou o Maurício Filber, eu sou o dramaturgo desse espetáculo, o diretor também, e a trilha eu também fiz. O Gabriel Soares que falou, né? Falei, agradecer o Gabriel. Nosso queridão, que vai no boliche com a gente depois. Como o Juliano falou, esse espetáculo ali está realizando essa circulação por causa de um edital do Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul, da Secretaria do Estado, que é o Juntos pela Cultura 2, né? Teve uma primeira edição que contemplou, se eu não me engano, uns 5 ou 6 circulações, e uma segunda que contemplou umas 20 circulações, se eu não me engano. É um projeto bem grande e que é algo muito importante para que a gente possa estar aqui com esse espetáculo gratuitamente para vocês, podendo combinar direto com as secretarias, com as escolas, de trazer vocês nessa quantidade de gente. Que é difícil levar o público pro teatro ultimamente por causa de tudo, né? A gente tem uma comodidade muito grande, acho que vocês têm consciência disso, da comodidade que a gente tem para assistir séries no streaming, para baixar pirateadamente também, qualquer coisa. Né? Com certeza um monte de gente que está vendo Game of Thrones de forma ilegal que eu. Mas sim, provável. A grande questão é ir vir ao teatro, né? É o que faz a gente sair de casa para poder estar aqui. E a gente compreende que é importante que a gente possa trazer isso, a gente ir até o público. A gente é de Novo Hamburgo, São Leopoldo, de Porto Alegre também. E a gente está aqui em Erechim, o que é incrível, porque graças a um incentivo da Secretaria do Governo do Estado, desse fundo, a gente pode estar circulando e a gente pode estar indo até o público, né? Que é uma coisa que para mim é muito rara, muito cara e muito importante. Porque no momento que a gente pode estar aqui, a gente pode trazer um espetáculo que de outra forma a gente não conseguiria trazer. A gente não tem recursos para trazer. E ter vocês assistindo uma quantidade tão grande de gente, para a gente é muito gratificante. É muito interessante ver é muito interessante ver as reações, é muito interessante ver como vocês entendem e recebem o que a gente está fazendo aqui. E como que a gente entende isso e como que a gente constrói a partir disso. Como que esse entendimento acontece e como que a gente lida com tudo que acontece em cena e fora dela. Porque é muito interessante os lugares que a gente passa, o feedback que a gente tem depois do espetáculo no Instagram, né? Aliás, né, as 5 pontas, facebook.com/5pontas, instagram.com/, as 5 pontas, né? Se vocês quiserem procurar, se alguém quiser marcar a gente também, a gente descobre, muita gente vem atrás da gente, troca uma ideia e fala, eu senti isso, percebi isso, né? Aconteceu isso, e pra gente é muito interessante. E por isso eu queria também, agora nesse momento, acho que primeiramente, né, abrir para, se alguém tiver algum comentário, se quiser falar alguma coisa, perguntas também às vezes, né, tem alguma curiosidade em relação a isso, né, a gente lança primeiro para vocês, para que a gente não fique dando uma palestra aqui também, acho que não é esse, não é esse sentido, sabe? Não é a intenção, é realmente entender, ter uma troca, entender o que chegou em vocês, porque para a gente isso talvez seja mais importante. Então, se alguém se sentiu tocado ou tiver alguma pergunta ou alguma colocação para fazer, quiser comentar um pouco, os professores também, às vezes a gente começa pelos professores para instigar um pouco os alunos, né? A gente sabe que às vezes a gente tem um pouco de timidez, um pouco de receio de falar, mas começando, depois o primeiro, o resto vai. Quer dizer, o primeiro é o problema. O problema é sempre conseguir o primeiro para a gente começar a trocar essa ideia.
Mas enfim, então a gente abre para vocês direto para a gente poder aproveitar bem esse tempo e a gente vai até onde deixar. Né? Normalmente eles mandam a gente terminar. Em algum momento isso já foi certo. Mas, por favor, quer levantar a mão? A gente escuta daqui, não tem problema. Lá atrás. Boa pergunta. Por que o nome? 5 pontos. Eu faço a tradução aqui, ó. É bom que escuta bem, né? Faço, então tá boa. Acredito. As 5 pontos de estrela torta, na verdade, vou ser bem sincero, toda vez que me perguntam isso, eu dou uma resposta diferente. E no decorrer das apresentações eu fui construindo uma resposta um pouco mais coerente e coesa, porque a gente também vai entendendo o que está acontecendo com o espetáculo. Mas existem 5 personagens e uma criança, quando ela desenha uma estrela, apesar de uma estrela não ser aquele desenho de 5 pontinhos, uma criança representa isso desse jeito, e cada um dos personagens é uma dessas pontas e eles são complementares, eles se ligam, se conectam. E aí a gente acaba tendo essa ligação de ter 5 pontas e de ser um desenho da possibilidade de uma criança ter desenhado. E torta porque, fazendo a mão livre, ela não vai ser reta. E nem tudo que a gente faz sempre sai como a gente planeja. A gente planeja fazer de um jeito, mas não sai como a gente planeja. E a gente tem que entender o erro como um aprendizado, a gente também pode entender o torto como parte do processo, a gente pode entender que a perfeição é algo inexistente, assim. A gente tem muito nas redes sociais algo que se chama digital influencer, e tem um negócio que chama Old School Instagram, hashtag Old School Instagram, não sei se vocês já viram isso. Tem uma mão levantada. Que era vamos voltar a usar o Instagram sem tentar vender uma imagem daquilo que a gente não é. Que a gente tem, hoje em dia a gente coloca no feed aquela foto que é perfeita pra gente se mostrar de um jeito que a gente quer aparecer, né? E até que ponto aquilo é a gente, até que ponto é um jeito que a gente quer se mostrar, e até que ponto isso é válido, até que ponto a gente tá vivendo para fora, tá vivendo pro outro, tá vivendo pro reflexo da gente no espelho e não pra sensação da gente para com o outro, né? A gente tem essa relação em relação ao torto, ao imperfeito, né? Acho que principalmente na fase da adolescência, porque a adolescência acompanha a gente a vida inteira, na verdade, mas vai melhorando um pouco com o tempo, assim, acreditem, melhora. Não cura, mas melhora. Mas enfim, eu acho que a resposta nesse momento é isso, sim. Tem uma mão levantada lá atrás. O de vermelho. Foi difícil, eu não escutei essa vez. Foi muito forte. Mas Espero que no bom sentido, né? Não, ele falou que gostou demais do curso. É, Eu acho que é. se quiser elaborar um pouquinho mais, desenvolver esse pensamento, adorar ouvir sobre o que te passou, o que te trouxe, o que te fez pensar, de repente. Ele achou legal assim a transição da Da linha do tempo? Isso. Obrigada. Obrigada. E eu acho que isso que tu diz da transição, provavelmente vocês estão no primeiro ano do ensino médio, Nono ano. segundo ano, oitava série. Tá, após 14 anos. Isso. É muito legal isso que ele diz da transição, e é muito interessante que nessa transição que vocês estão, traz uma outra perspectiva para nós, atores do palco. Porque muitas vezes essa peça é apresentada para adultos, né? E os adultos, eles têm um reflexo de concentração, de silêncio. Então, muito do que a gente faz aqui resulta sempre um silêncio da plateia, né? Muitas vezes por aquele choque. Porque a adulta, que é a Marta que faz, ela fala coisas muito fortes e que muitas vezes reage de uma forma para pessoas adultas com um choque silencioso. E vocês provavelmente, com 14, 15 anos, tem uma reação um pouco mais de riso, com um acesso de proteção. Espontânea, talvez espontânea. E talvez. Como? É uma identificação, a identificação que a gente A sempre fala. identificação, exatamente.
sim, importante, mas... Mas, pode falar. Eu só queria dizer, é normal eu ter metade da idade da autora já me identificar completamente? É normal. Não é. Qual é a principal, assim, intenção da peça? Como vocês queriam transmitir? A peça ela tem várias lacunas, então tipo, dá para ir preenchendo a partir da história de vocês. Então ela tem uma interpretação única para cada pessoa, tanto que a maioria das vezes ninguém lembra o nome dos personagens. Só o meu, o nosso no caso. Quê? Não sei, eu me perdi aqui. Não, segue. Então, a peça tem várias lacunas, então cada pessoa interpreta de uma forma. Eu acho que o principal ponto do Maurício era cada um refletir com a peça sem a gente dizer, reflita. Porque às vezes a gente vê alguma peça de teatro ou algum filme, enfim, que daí no final faz toda uma conclusão e tipo, basicamente explica o que tu acabou de assistir em vez de aquilo te impactar de alguma forma e você pensar sobre o que você está assistindo. Mas eu acho que o Maurício, que foi o criador e idealizador da peça, ele poderia falar um pouco mais do qual era... Sim, ok, posso falar? Pode falar. Sim. Mas é bem isso que ela tá comentando, que a gente está acostumado a entender histórias com início, meio e fim, né? E aí isso é uma coisa muito ocidental, que aristotélica, aquela coisa da poética grega, que tem início, meio e fim, dos filmes de Hollywood, que tem início, meio e fim, que parece que a gente está vendo sempre o mesmo filme, né? Porque a gente sabe como vai ter aquilo aqui, vai ter aquilo aqui, até, vou tentar não dar spoiler, mas Game of Thrones, não, brincadeira, não vou falar nada. Vamos cortar esse pedaço. Não, mas o que é diferente hoje em dia é quando tu consegue fugir de uma estruturação que te faça perceber o que vai acontecer. No Oriente, os japoneses, eles têm essa ideia de trabalhar com uma suspensão do tempo cronológico. Quem vê Naruto, tá? É uma referência muito legal, sabe que tem momentos que tu tá vendo Naruto criança, com o Naruto adolescente, com o Naruto adulto, e ao mesmo tempo tu tá vendo Sasuke também, eles estão lutando, ao mesmo tempo eles estão refletindo como crianças, estão num mundo de sonhos como adolescentes, e tá acontecendo tudo isso ao mesmo tempo. Não deixa de ser o que a gente faz aqui também. A gente coloca ela nesses 3 lugares e faz com que esses 3 lugares coexistam. E, na verdade, a gente coexiste com todos os tempos da gente desde que a gente nasceu. Quando tu diz que tu te identifica com ela adulta, tu não te identifica com a idade dela. Tu te identifica com a tua capacidade, o teu potencial de crescimento, de criação. E tu entende nela que não é que ela é uma adulta. Tu entende nela onde o que está fora de ti pode te limitar e te fazer engolir sapo a ponto de chegar num ponto em que tu precisa vomitar tudo que tu está segurando. E a gente passa muito por isso, né? Na adolescência também, mas na vida inteira, praticamente. Quando chegar aos 30, normalmente a gente tem uma quebra, a gente tem uma crise nos 30, que eu ainda não tenho tudo que eu sonhei, mas eu já consegui bastante coisa. E esse é um momento muito delicado. Só que esse é um momento em que a gente passa a vida inteira, só que a gente tem uma cobrança diferente com 30. Quando a gente está na escola, a nossa cobrança são as provas, são as notas, são passar de ano. A gente é responsável pelo nosso progresso, mas a gente tem alguém dizendo para onde tem que ir. É o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, entra na faculdade. Depois disso, quem decide é a gente que tem que ir atrás. No momento em que a gente decide, o que a gente decide, para onde a gente vai, a gente está onde a gente quer, a gente está seguindo algum caminho, E a gente se torna responsável pelos nossos. E a gente se torna responsável pelas nossas vontades, pelos nossos acertos e pelos nossos erros também. E é muito interessante, porque é isso, não é uma pessoa adulta que está sendo representada. Ali é uma sombra, é um refluxo, é um vômito de tudo que está acumulado. E isso entra muito na nossa saúde emocional, em qualquer idade. No momento em que a gente tem círculos tóxicos em volta da gente, quando a gente tenta se adequar a determinado grupo porque a gente é diferente, porque a gente gosta de coisas diferentes, e a gente está limitando a nossa existência. No momento que a gente limita a nossa existência, a gente vira adulto. A gente consegue adultizar uma criança, o que é um absurdo. A gente consegue fazer com que uma criança tenha responsabilidade de adulto quando ela já está brincando. E a gente consegue fazer com um adulto perder completamente a centelha da infância e virar uma pessoa séria e rabugenta porque ela fica tomando paulada de quem está hierarquicamente acima dela. E a gente tem o chefe
brigando com o empregado brigando, sei lá, com a esposa brigando com o filho brigando com o cachorro vai atrás do gato brigando com o periquito. O oprimido quer ser opressor. O oprimido o grande erro da nossa sociedade é que o oprimido quer se tornar o opressor. O que tu falou? Não, nada. Isso é um grande erro. O oprimido se tornar o opressor é um grande erro. A gente tem que incentivar o potencial das pessoas e não incentivar que elas sejam submissas a gente. A gente não nasceu para ser submisso a nada, a gente nasceu para ser uma unidade coletiva, criativa, potente e fazer um mundo melhor. A gente está fazendo pessoas piores. Isso é horrível. E acaba a conversa aí, obrigado. Sai todo mundo deprimido. Isso é horrível. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Alguém comentou alguma coisa? A gente fez muitos amigos. Pode falar. É de novo. Vai lá. Toca, gostamos assim? Como foi a reação de vocês quando teve os assobios? Porque eu fiquei tipo, Sério? Que legal, gente. É importante isso. O que ele falou? Eu queria falar. Deixa pro Brian. Não, a fase do adolescente, todo mundo que tá aqui no palco passou pela fase do adolescente, o Bruno ainda está na fase do adolescente, que ele tem que ser a gente, nessa fase, pelo menos eu lembro de mim, dos meus amigos, e eu acredito que todo mundo, a gente quer muito liberdade, a gente quer muito ser tratado como adulto. E a gente clama ser adulto, apesar de não ser ainda, e a gente ser dependente de pessoas adultas. Só que eu acho que muitas vezes a gente perde, talvez, o limite do que é ser engraçado e perde, às vezes, um pouco a linha do respeito. E é uma questão de até onde a minha liberdade vai, interfere na liberdade do outro e o que isso vai impactar. Aqui a gente seguiu a peça normal, mas isso mudou a dinâmica da peça de alguma forma, pelo menos, por exemplo, na minha personagem, eu percebi que mudou a dinâmica do que geralmente acontece. Então, isso e não é só um desrespeito com o sentido do que está acontecendo aqui. Tem gente que quer ouvir, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar da peça, isso pode acontecer, de desgostar, enfim, mas... Cara, o que isso interfere? Tipo, Não. eu não gostei da peça, eu vou assobiar. Não, mas a questão de começar a gerar burburinhos e isso atrapalha de escutar a gente muitas vezes. Isso interfere em quem está querendo ouvir. Tudo bem, você acha que é interessante fazer algum assobio em outro momento, em outro local e ver se a pessoa tem interesse. Mas eu vou deixar a Bruna fazer uma colocação porque às vezes ela se coloca no caso. Então, antes, quando a Ana e o Bruno ainda estavam em cena, né, quando são as crianças ainda, eu até falei pro Ju, como a gente faz o par em cena, eu falei, Ju, a galera tá bem, né, tá subiando, enfim, tá conversando, tá falando coisas, tá jogando com a peça. E querendo ou não, é uma interação, é uma forma de querer interagir. Não é de uma forma saudável, na minha opinião, porque eu acho que um assovio, ele é um desrespeito, principalmente um assovio quando é feito por uma mulher, que aí a gente entra todo num contexto patriarcal machista, e eu não sei se muitos meninos sabem desse contexto, mas eu na adolescência sabia muito pouco, e agora eu sei com uma grande propriedade. Então eu me sinto desrespeitada quando quando tem um assovio, porque de certa forma é um assédio, mas a gente entende que é a fase da adolescência e que a gente entende, mas a gente não abraça a situação. A gente não acolhe a situação. Então a questão é essa. Eu falei pro Ju, o que a gente pode fazer diante disso? A única coisa que a gente poderia fazer é mostrar o que a peça realmente é. Porque muitas vezes é uma camada de proteção. É uma camada de proteção, eu não sei reagir com isso que eles estão me dizendo. Como é que eu vou me proteger? Eu vou rir? Eu vou assoviar? Então, muitas vezes, o que a gente pode fazer é mostrar realmente o que a peça é. Que a peça é uma sensibilidade muito grande. Ela tem uma potência de sensibilidade. Então, talvez entregar uma potência de sensibilidade para aquele que está se protegendo é desmascarar completamente. Então, eu acho que foi um pouco disso que eu falei. E a gente sentiu, né? E a gente sentiu uma mudança quando a gente estava em cena, assim, que deu uma baixada, assim, né? Um pouco, assim, reduziu. Eu comentei com o mas aí, a como gente tem a condução do barco, vamos conduzir esse barco, sabe? Isso numa metáfora, né? Então, Só ela queria fazer só uma colocação também. Não, só porque quando tu falou de desrespeito, eu acho que, na verdade, eu, pelo menos, eu me senti desrespeitada por vocês, sabe? Tipo, principalmente porque eu conheço.
E os assobios foram só quando as mulheres estavam em cena. Não existiu nenhum assobio para o Juliano, nenhum assobio para o Bruno. Então, isso representa muito, por exemplo, quando a gente passa numa construção onde tem... Não, mas quando a gente passa numa construção, quando a gente está na rua, o assovio é um reflexo do gostosa, delícia, princesa, bonito, tudo aquilo que não é um elogio. A não ser que você tenha uma namorada, uma amiga, e ela diga, eu gosto desse elogio. Aí é um elogio, ela está se sentindo respeitada. Mas que a gente entende que faz, porque o Bruno falou, a gente entende que faz parte de uma cultura patriarcal. Isso, e que cabe a vocês, que são adolescentes, refletirem e questionar e propor essa mudança, sabe? Vocês têm uma missão muito grande, muito importante na fase de vocês, que é a mudança dessa nova galera que está vindo aí. Então, a indignação que vocês sentem é muito legal, porque tipo, já é um início, entendeu? Sim. Já está tendo tipo, uma reação de tipo, não acho legal. Então, cabe a vocês também começarem a ajudar na educação, nessa formação, sabe? Então, é importante começar, porque é assim que vai conseguir quebrar essa rede que já está impregnada na sociedade, né? Então, Vocês são um elo de mudança. exatamente, cabe a vocês. Então, a missão Tinha alguém de braço levantado. Primeiramente, eu queria me desculpar por você e tudo mais, porque eu não sei, mas eu me senti muito mal também quando o pessoal começou a jogar, porque, além de uma falta de respeito, eu sempre atrapalhei a peça. Em algum momento o pessoal começava a sujar, eu sempre me enfiei embaixo da cadeira com o time mexendo no lado, porque eu não me sentia bem, eu não estava com prestação na peça, eu fiquei muito mal. Então, desculpa. Não, tranquilo. Que bom que levantou esse questionamento que a gente está tendo agora. É, exatamente. Mas... Gente aqui representa jovem, tá? Quando alguém, sei lá, um adulto for falar, fiz uma peça, meu Deus, esses jovens de hoje em dia não dá isso. Mas isso acontece também, de às vezes uma maioria acabar pagando por uma minoria. E isso não só na adolescência, isso de uma forma geral. Então, e é nesse processo, vocês passam muitas vezes mais tempo na escola e na sala de aula do que em casa. E é de vocês levantarem esse questionamento para o colega do professor, conversar, porque às vezes vem do professor também. Não estou dizendo que no caso seja o professor de vocês, porque eu não conheço a realidade de vocês. Mas é interessante, que nem a Bruna comentou, na época que a gente estava na escola, eu nem sabia o que era feminismo, eu nem sabia o que era exatamente machismo. Eu sabia que aquilo me incomodava, mas eu não sabia a nomenclatura, eu não sabia me posicionar e eu não sabia como falar isso. Porque confesso que num primeiro momento a minha vontade era raiva, mas quando você reage com raiva, você gera mais raiva. Então, como falar desse desgosto de uma forma mais tranquila, onde a pessoa sai talvez pensando, ou vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, que muitas vezes acontece, mas pelo menos, ok, eu não fui uma geradora de violência também, então vamos tentar fazer com que pensemos. Dos assovios, não. Assovios, não. Primeira vez. Assovio não. Coisas já. Já? Claro. Eu nunca vi. Eu tava em cena? Talvez menos, mas já direto. Hoje foi o auge, mas já aconteceu. Hoje foi o auge. Foi o que mais teve burbúrio, gritos e assovio. Mas que é importante também, de certa forma, que a gente também entende o nosso papel, como, assim como a gente falou que vocês têm esse papel de transformação, nós também temos como artistas, né? A gente também é responsável, porque a gente entende que às vezes não é por ok, é uma associação que está enraizado, mas não é uma coisa imutável. É imutável e com intenção, quero prejudicar eles. Não, a gente sabe que não é, que é na empolgação, na diversão, e que a gente sabe que é um processo que é o hábito, né? É a questão também de vir mais ao teatro, porque é diferente do cinema, né, gente? Até a questão é muito diferente. Às vezes a pessoa está acostumada com o cinema, que não acaba se concorrendo isso. Não sei se é isso exatamente, mas é mais permissível, não sei se é a palavra certa. Mas o teatro, sim, existe uma questão de silêncio. E às vezes, quando não há o hábito tanto de teatro, acaba ocorrendo isso. Então a gente entende que a gente estando aqui, de certa forma, é um início para que seja um pontapé da mudança. Que as pessoas talvez se conscientizem, um colega de repente desses aí vai falar, olha, não foi legal o que você fez naquele dia. Numa próxima apresentação não vai acontecer isso, entendeu? E às vezes é um reflexo, é uma repetição, a pessoa nem sabe exatamente por que faz. Sim, ela já fez isso, tá internalizado na cultura, né? Mas, enfim, é legal ter esse feedback com vocês, é muito legal ter esse... Mas obrigada por trazer pauta. Trazer esse, porque a gente tava assim, é legal porque a gente também acha que é importante, esse é o momento do diálogo, né? A gente poder falar e ouvir vocês.
Mais alguma colocação? Nossa, cara, eu achei muito profissional da parte da ação. Eu falo. Nossa, Pode falar, pra nós acontece não é sempre problema tem um nenhum. que fala Vai, mais. Não, fala à vontade, fica à vontade. Deixa eu comentar sobre À isso. vontade. Como é que vocês cresceram? Acharam muito difícil continuar a peça? Então, dessa vez eu sinto que foi uma motivação. Mas nas outras vezes que isso aconteceu, mas é porque eu conversei muito sobre isso. Assim, eu acho que a gente trocou muita ideia sobre, e no sentido de como, eu pensei, não, eles precisam entender que essa peça é essa sensibilidade, então eu vou trazer isso, assim. Então me deu uma motivação muito... Vamos entrar com mais força, Exatamente, né? A gente vai entrar com mais força. Sabe? Não que isso seja bom pra... Não é bom, gente, não façam isso. Não é no que sentido de, eles estão com essa camada de proteção, eles estão querendo se proteger de alguma forma, eles estão querendo insultar por proteção, independente do que for justificativa ou não tem justificativa muitas vezes. Mas é isso, o que eu posso trazer? Entende? O que eu posso dizer pra eles é stop? E talvez o stop disso foi a sensibilidade que a peça propõe. Climão. Mas eu sinto que vocês conseguiram isso. Enfim, só isso. Pode. Quando a peça foi pro fim ali, o silêncio estava assim, ó. Impressionante. Então, a forma que vocês lidaram, por mais que a pessoa estando em cima do palco, a linha entre o personagem e a pessoa parece que corta. E a gente sabe também que a parte minha e do Bruno, que é a inicial, é a que menos prende quando a gente está com o público mais adolescente. São crianças falando, porque ainda não tem a conexão depois com toda a peça. Então, é a parte mais difícil pra mim e pro Bruno, quando a gente inicia, porque somos duas crianças falando sobre astronauta, não sei mais o que, vieram me trazer uma peça infantil. Então, é essa a primeira reação, e eu confesso que talvez se eu fosse adolescente, eu ia ter essa reação, não iria fazer barulho, mas, eu entendo, mas foi a primeira vez que ela foi sexualizada também, assim, porque é uma relação de amizade, ele pode falar depois, mas ele é meu amigo imaginário, ele não... Ele é um ursinho, obrigada. Ele é a representação, né? Ele é uma... Representação. Ô, Ana, ele é a representação. Ele é... Isso. Abraça ali pro... Ele é um ursinho. Ele tirou o chapéu. Na verdade, ele seria meio que uma... Como é que é a palavra mesmo de mim? Personificação? Não é personificação. Uma projeção da Sabine criança. Então ela conversa, por isso que ela sabe muitas vezes a fala que ele vai dizer, ela sabe exatamente, então ela às vezes interage antes dele terminar a fala. Tem todo esse contexto. Às vezes a gente faz as coisas sem pensar e a gente não sabe a gravidade, mas... É por isso que é importante esse debate. E hoje? Tinha. Vai. Nossa infância. Não, sério, sem brincadeira. É assim que é a A menina ali atrás queria falar. Você Pode falar. vocês. É que sobre essa questão de ir no teatro com frequência, é que em Erechim eu vejo que isso é uma coisa que não tem muito e quando tem é pouco divulgada. Tipo, a gente foi discutir aqui hoje, era uma Sim. Nossa. Não, mas isso acontece não só em Erechim. Em várias cidades. É por isso que a gente vem e por isso que o edital a gente foca em cidades. Por exemplo, por que a gente vai para Porto Alegre que já tem uma cultura do teatro? Sim, a gente pode ir, mas no edital a gente pega as cidades mais interior e o edital é para cidades Com mais esse interior, objetivo, né? justamente. Com esse objetivo de justamente levar. Tem vezes que a gente vai ser a primeira peça da pessoa na vida. Então isso acontece e é muito de saber lidar. É parecido com o cinema, mas é muito diferente, porque cada apresentação é uma apresentação. A gente se molda também com o público, então existe Uma essa consideração mudança. diferente, né? E também é uma cultura do Brasil. Tem que existir uma mudança para cima, mas ao teatro a gente tem muito mais uma cultura do cinema, que ainda não atinge grande parte da população, porque tem muita gente que não tem cinema nas cidades. A gente, verdade, a gente tem mais uma cultura da TV, mais da novela, mais de tipo sessão da tarde, alguma coisa do gênero. Agora o Netflix entrou também. A gente tem muito mais de consumir coisas estrangeiras nesse formato também. Então, não sei. Mais alguém tinha uma colocação? Então, já que vocês estão Peraí, ela... a gente vai convidar para ter um festival de teatro amador em julho. Então, você prepara. Óbvio, bom, gente. pode deixar. Verdade, gente. Importante, teatro.
Só deixa... Tu ia falar antes, né? A gente adora quando chora. Exato, mas tipo, a peça vai transmitir uma coisa. Sempre que faz no teatro, é pra transmitir alguma coisa. Você tá zoando. É uma coisa, por que a gente tá aqui? Sim. Também aprender. Oh. Não é pra zoar. É importante ter pensamentos assim, sabe? Quando acontece isso na verdade é a nossa grande missão como artista, né? É atingir dessa forma, que a arte atravesse as pessoas em todas as suas formas, né? Seja no teatro, seja na música, seja na dança, toda a arte ela tem um objetivo de... Ela, como o Maurício fala, né? Ela faz parte da educação, né? Ela é educação. A arte, ela precede, a cultura precede, né? Não sei qual é o termo que tu usa, assim. A cultura precede a educação porque a cultura define. A cultura precede a educação porque a cultura define a educação. É uma palavra difícil que ele criou. Criou não, né? Mas é importante porque a gente... É esse o objetivo. Quando a gente escuta isso, como tu nos traz, a gente pensa assim, tá, missão cumprida. Tipo, atingimos algumas pessoas também que se tocaram. Porque por mais que as pessoas também tenham assobiado, alguma coisa, também mexeu. Ninguém passa incólume por isso, entendeu? De certa forma, como a gente falou, é uma defesa. Então, de alguma forma, pode ter incomodado, mas, ou seja, atingiu também. Ela, de alguma forma, ela vai sair pensando. Não da mesma forma que vocês, que conseguiram beber disso, entendeu? Mas também atingiu, de alguma forma, sabe? Mas só para reforçar uma frase que estava falando, a questão do machismo, eu acho que é importante. Hoje em dia, em tempos tão fervorosos quanto a questão do machismo, do racismo, da homofobia, e eu acho que é muito importante. Hoje em dia não basta mais ser, não basta ser, ser contra, não ser homofóbico, não ser machista, não ser racista. Precisa ser ativista nessas três ações, sabe? Precisa ajudar para reverter isso, né? Porque hoje em dia já não basta mais isso. Eu queria falar uma coisa também, rapidinho, só para... Tá rendendo aqui. Eu queria falar uma coisa sobre o que questionou antes, qual foi essa reação também, né? De quando a gente recebeu os assobinhos, enfim, tudo. Uma coisa que a gente andou conversando muito é como a maneira que a gente pode lidar com isso. E aí uma coisa que eu me dei conta é que quando a gente fala diretamente para alguém, tô olhando para essa pessoa, tá? E falo para ela, todo mundo silencia. Percebe? Então, se tem uma coisa... Percebe? Porque, então, uma coisa que eu trouxe e que a gente trouxe, que a gente conversou, é como a gente poderia lidar com isso no sentido de... talvez vocês se sintam à vontade para assoviar, para falar durante a peça, porque a gente não interage diretamente com vocês. Se a gente interagisse diretamente com vocês, olhando para ti que está falando, para lá, tendo contato direto, aí talvez esse silêncio se estabeleceria de uma forma maior. Então, uma coisa que a gente em alguns momentos procura ter. A Marta, tu faz isso em alguns momentos, né, Marta? O dela permite muito mais, né? Não, eu só falo com vocês. É que o dela permite. Falo coisas horríveis. Entrou já mandando o pessoal pro inferno. Aquilo foi simplesmente do teatro ou teve um pouquinho de emoção? Não, é da peça, é o texto. É da peça, né? Mas tinha muita emoção. Todas as vezes eu mando as pessoas para o inferno. É um grande prazer, inclusive. Mas hoje, com certeza, tem um pouquinho mais de força, né? Não, mas às vezes funciona, né? Porque normalmente essas reações que a Ana, que estava aqui, não está mais, estava falando de a peça começa e parece que nós estamos numa peça infantil e eu não sabia que era isso que eu ia assistir. E quando eu chego é uma quebra bem forte, é muito mais do que se entrassem os adolescentes, porque eles estão sendo fofinhos ali e sonhando e eu vim quebrar os sonhos de todos vocês. Quem tá falando? Só porque eles têm que dar tempo. Uma coisa bem infantil e de repente, olha, Sim, eu normalmente penso assim, nossa, agora eu vou sair soltando palavrão aqui. Mas é bom. Mais alguém?
A gente tem hora. Vai. Pra gente encerrar. Eu vou... Qual é o público que vocês costumam gostar média? Gostar mais? Tipo, sei lá, eu gosto muito mais de apresentar para os adultos. Ai. Complexo. Porque eu, assim, com o público adulto, a gente, a proposta da peça inicial é realmente a gente não ter essa troca direta, né, com o público, assim, de falar diretamente para olhando, independente para quem está na plateia, assim. E aí isso acaba tendo uma potência muito grande, que aí a gente acaba criando imagens, o texto ele sugere muito isso, a gente criar imagens na cabeça para poder dizer, enfim, sentindo o que a gente está dizendo. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, eu particularmente gosto muito de apresentar para adultos, mas questiono por quê. Porque eu acho que quando tem adolescentes, a gente acaba tendo uma troca de um outro sentido, que é uma troca que possibilita a gente habitar outros lugares em cena. E possibilita a gente ter essa conversa que muitas vezes provavelmente vocês não teriam em outro lugar, né? Pela escassez do acesso à arte. Acho. Sim. Aproveitando essa ponta, eu também mais uma. Opa! Sobre isso, tu acha que é um pouco por isso que os jovens não têm acesso? E fica muito mais liberal. Tem muito mais liberdade para fazer uma peça com um adulto do que para um jovem. Escassez. Até principalmente pela censura. Aí você faz uma peça mais 18, assim, sabe? Aí você não vai poder botar um jovem e tem muito mais peça mesmo. Eu vou pegar esse ponto aí. Eu tava com um outro grupo agora, justamente conversando sobre isso, que na realidade é uma falha no nosso fazer artístico, no nosso produzir artístico, que geralmente a gente divide as peças em algo infantil, ou peça para crianças, que está chamando hoje em dia, porque infantil tem outras conotações, e peças para adulto. Existe um abismo para teatro infanto-juvenil, né, para teatro de adolescentes, e que isso deu um baita de um problema, inclusive para a divulgação da própria coisa da arte, porque significa que tem toda uma área da vida da pessoa que simplesmente não tem a mesma... Não é contemplado, né? Exatamente, mas produção de artística voltada para elas. E com os últimos tempos vem se mudando isso e tem, de repente, produção para peças infanto-juvenis, que é péssimo esse nome também, né? Peça para jovens adultos e tudo mais. Mas esse questionamento é muito bom. Mas eu não acho que parte desse pressuposto de que é porque o jovem interage. Até porque se tu vai fazer uma peça pensando nesse âmbito, tu vai pensar nisso, né? Tem algumas peças que estão acontecendo lá em Porto Alegre para a faixa etária de vocês, que contam com isso, né? Então tem como utilizar justamente isso para trazer esse questionamento que a gente está tendo agora dentro da peça e com a interação que se tem nessa idade, né? Então eu acho que é outro vetor, mas é um questionamento muito importante. Vai lá. Falar, mas é normal ter sempre um que fala mais. Elas são geralmente mais voltadas para a realidade ou são tipo High School Musical? Mas daí depende da proposta da peça. Tem uma peça lá que é muito específica, que é muito High School Musical, que também foi assim. Mas realmente existem produções que são muito mais interessantes nesse sentido, que é realmente de alguma realidade, falando de alguma coisa mais. Mas tem as duas, Geralmente é sempre muito mais valorizado o High School Musical do que a peça que... É porque, na verdade, são peças comerciais, né? São peças feitas para se venderem. E muitas vezes as peças que problematizam muitas coisas, que pensam coisas muito profundas, entende? Então, High School Musical para 5 pontas, bota High School Musical.
Ou, sei lá, vamos supor uma outra peça que é para adultos. Muitas vezes tem, eu não sei se vocês conhecem, eu não vou citar nomes, né, de artistas, mas que fazem peças extremamente machistas ou utilizando uma comédia que utiliza uma piada que é extremamente problematizadora. E não como forma de crítica, né? E não como forma de crítica, porque isso ainda é crítica. forma de estimular a risada sobre isso. Estimular o assovio, estimular o assédio. Então é muito questionador o porquê disso. O que historicamente, politicamente isso está envolvido. Também tem a questão do o que a minha mãe quer que eu veja, né? Exatamente. Mas vocês na adolescência, vocês não sei se está todo mundo adulto, né? Vocês também eram isolados como... Aqui assim é um grupinho Da pária. Eu era de vocês também. Os excluídos, a professora que só fala. Mas vocês são excluídos ao mesmo tempo que vocês estão unidos. Exatamente. Então vocês têm Vocês se uniram na exclusão. Os outros também estão excluídos. Querendo ou não, de uma certa forma, a gente vai por grupos de afinidade e existe uma exclusão de pessoas que às vezes não se ligam muito bem com a gente. Com relação à adolescência, como é que... Eu não dizia que eu era excluída, mas não, popular eu não era, mas existia aquele, por exemplo, não sei se acontece com vocês, mas comigo era assim, somos amigos, mas você vai ser a que sofre bullying nesse grupo de amigos, ok? Então, tacavam coisa no meu cabelo, falavam mal, se eu tava magra falavam que bacana, não é bacana, se eu tava gorda não é bacana, então, tipo, qualquer coisa que eu fizesse era ruim, mas eram meus amigos, e hoje eu sei que não eram. Então, tipo, às vezes tem esse esquema. No meu caso, foi isso que eu passei. Vamos lá. Eu não era excluída, mas eu sofria bullying, então eu tinha um grupo de amigos muito próximos dentro do qual eu era muito popular e muito engraçada, e dentro da minha escola eu era sempre a gorda, eu estava sofrendo bullying por isso. E eu acho que, de certa forma, quando eu descobri que eu queria fazer teatro, foi uma coisa que me perturbou um pouco pensar como é que eu vou me expor se o que eu tô querendo é me esconder para as pessoas não falarem isso pra mim, sabe? E então eu acho que no meu caso era isso, mas no caso de vocês, se sofrem bullying ou se sentem excluídos, pode ser alguma situação diferente. Eu acho que a gente achar um grupo com o qual a gente se identifica e consegue se expressar é uma coisa que traz muita força, assim, e esses amigos são amigos que eu levo até hoje, porque eles eram amigos que me viam independente do que os outros podiam falar pra mim, né? Pelo bonito. Nem sei o que falar. Eu falo pouco, mas fala bonito. Fala bem. Na verdade, eu me dava bem com todo mundo, mas eu acho que eu me dava bem com todo mundo porque eu sempre fui muito de brincar. Na adolescência, na infância, eu era palhaça da turma, eu fazia brincadeira. Então, eu me dava bem com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia com quem eu poderia contar meus segredos. Eu sabia com quem eu podia confiar. Porque para quem estava fazendo palhaçada, talvez para me adequar nesse meio de sobrevivência, que querendo ou não a escola né? Então, eu fazia isso como uma forma de defesa, mas talvez eu não me expressava como realmente eu gostaria de me expressar, porque bullying, sim, mesmo que fosse indireto, um bullying indireto, que não bullying já é padrão, né? Bullying já é padrão, exatamente. Que isso é um bullying, enfim, isso é um problema a gente padronizar. sobre estar mais relacionada, enfim, com os meninos jogando futebol, e o que realmente é uma coisa que a gente tem que desconstruir, gente. Vamos desconstruir essas coisas, esses padrões de gênero, esses padrões de gordofobia que a Marta trouxe. Então, é tudo isso que a gente né, vocês adolescentes que têm essa consciência de que isso é uma coisa que prejudica, vamos desconstruir. É para isso que a gente, enfim, vai crescendo, vai desenvolvendo. Acho que não crescimento, desenvolvimento, evoluindo. Às vezes a pessoa tá de boa com o corpo dela, vem alguém e afirma que não, e aí começa todo o questionamento. Tipo assim, às vezes a pessoa é gorda ou é magra, enfim, e ela tá tipo, amo meu corpo, e vem alguém, nossa, mas tu tinha que emagrecer, nossa, mas tu tinha que engordar, e daí começa, nossa, realmente essa pessoa tá certa. E como palavras podem mexer e magoar uma pessoa, e isso levar a anos de terapia. Então cuidem com o que vocês falam. Não comenta. Opinião só é opinião se alguém pergunta. Se não,
não tem por que você estar falando. Então, e ela é nutricionista, então, tipo, tem que respeitar. Não, mas é isso. Então, e tem também aquele falso comentário de tipo, não, mas eu tô falando pela sua saúde. Você viu o exame químico da pessoa? Você viu se ela realmente tem algum problema de saúde? Gordo não é sinônimo de saúde e nem de doença, assim como magro também. As pessoas estão vendo. Então, é isso. Às vezes você tá reafirmando, você quer falar para elogiar, mas por que magro elogio? Então, não. Assim como gordo não é ofensa. Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. O elogio não tem que estar relacionado a características físicas, né? Exatamente. Elogia. Personalidades. A não ser que você saiba, por exemplo, ela sabe que se emagrecer ela vai se sentir bem, ela gosta. E ela tá fazendo de forma saudável. Nossa, eu vi que você emagreceu 2 quilos, parabéns. Você é próximo da pessoa. Você não conhece a pessoa, você não sabe como é que ela lida com isso, não comenta. E pegando um fio aí que falaram, se todo mundo sobrevive de boa durante o processo do colégio, você sobrevive em qualquer coisa na vida. Isso é assim, ó, eu posso assinar embaixo. Porque o processo do colégio é só o que a gente vai ter na vida, tanto quanto aprendizado, quanto as pessoas, né? E tem uma outra coisa que se ao redor, porque eu tava falando aqui do Vero, mas eu era bem também do grupo de vocês, assim, tá? Eu era... Acho que todos aqui no área e artistas. Na época eu era obeso. Artistas. Então eu sofria bullying por ser obeso, pra lá. Então tive todos esses processos também. E eu ainda depois fiz magistério no colégio, que era outra coisa que era diferente, porque o magistério, daí também eu não estava encaixado no padrão do magistério e tudo mais. Então tem uma coisa, se sobreviver ao colégio, não tem ao que tu não consiga sobreviver na vida, porque o colégio vai ser pior que tudo. Que horror, mas é verdade. As outras coisas, talvez tenha, quando vai descobrir outras coisas que sejam ruins. Agora, nessa questão de convivência tóxica próxima, o colégio é muito ruim, porque daí quando tu sai na vida e tu acaba se convivendo apenas e tão somente com o grupo que tu sempre vai ter acesso, com o grupo que tu escolhe, né, ali dentro, aí tudo dá uma melhorada, no caso. Tanto que às vezes eu acho engraçado que as pessoas ficam, nossa, que saudade do colégio. Aí eu fico tipo, mas então tem alguma coisa meio errada, porque... Mas depende. Ai, que horror. Depende. Vai Eu de tinha realidade saudade. pra realidade. Eu tinha saudade da facilidade de não pagar boletos. Não. Exatamente, isso eu tenho saudade. Isso também, mas não é isso que eu ia falar. Nossa, era bem... A Ariana, por exemplo, ela desenha... Você filme, bem? Mas tem. A gente é muito novo. Aliás, vocês, eu não sou mais tão nova. Tem muitas variedades. 25. Por exemplo, tem um grupo que você se sente... Faz uma super diferença. Claro. Primeira vez que me deu 23. Se você me aceitar, você é meu amigo, eu acho, na minha opinião. Porque muita gente não me aceitava como eu era. E eu cheguei nesse grupinho, tipo, olha... Que bom. Que bom. Mas é isso. Que bom, Vocês que têm a bom. força já. Exatamente. É sobre união. É o mais importante. A gente, na verdade, a gente não tem que aceitar, né? Porque as pessoas são seres, entendeu? Estão dando sinal pra gente cantar. Tem que encerrar, tá. Tá na hora já. Gente, o papo tá muito bom, né? Eu sei, mas a gente tem que encerrar porque eu tenho que voltar pra escola. Voltar pra escola, mesmo que seja ruim, não deixem de ir à aula. Educação é importante. Exatamente. É ali que vocês vão saber o que vocês querem fazer depois. E depois vocês também não vão saber. Mas, gente, muito obrigado pela troca. Alguma hora. Vamos. Muito obrigado. E sigam juntos vocês, viu? Fortaleza.